volume de negociação foi lá em cima e a gente ficou com os olhos arregalados, com receio, né, do que vai acontecer. Você ir lá cutucar o sistema para ver se ele tá morto e ele já morreu, não adianta nada, né? Então a gente precisa começar a identificar os sinais de que esse sistema tá morrendo. A gente tá falando de bilhões de transações em microsegundos, né, medidas em microsegundos. Isso em nuvem ainda é um obstáculo grande. Sair de dentro ali das caixinhas de tecnologia e olhar para o negócio em si, olhando os sinais vitais tanto do sistema quanto do negócio. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui para gravar mais um episódio do Veritalks. Para quem não me conhece, eu sou o Rui Soares, sou CEO Partner aqui na Vericode. Hoje vou mediar um papo aqui com duas feras, né, dois convidados aqui da B3, e o papo vai ser sobre resiliência, capacidade e observabilidade. Então hoje estou aqui com dois convidados aqui. Vou pedir para eles se apresentarem aqui para vocês, que é o Felipe, vulgo Foa, e o Eduardo Lima. Felipe. Vamos lá. Você sabe de onde veio esse Foa? Óbvio, eu entendo que é do nome, mas alguém, né? Um cara meio conhecido no mercado que me empregou esse, Márcio Castro. Eu comecei a assinar meu nome como Foa, porque eu respondia muito e-mail, tava com preguiça de escrever o resto, não dava tempo. Eram muitos e-mails por dia. E aí ele começou a me chamar como eu assinava no e-mail. Então, graças a Márcio Castro, hoje eu sou o Foa na B3 e fora dela. Então eu sou o Felipe Foa, tenho 41 anos, desses 20 e um pouco de tecnologia, sou formado em análise de sistemas, com algumas especializações voltadas para gestão de tecnologia. Trabalho na B3 há um pouco mais de 15 anos. Estou como gerente de TI há uns 7 ou 8. Já passei por alguns assuntos na vida de tecnologia, processo, governança, engenharia de software. E hoje faço parte de um time que cuida de capacidade e resiliência de plataforma integrada. E a gente fala um pouquinho mais disso um pouco mais para frente. Du, você, fala um pouco aí. Boa, eu sou Eduardo Lima, como você colocou aí, tenho 32 anos, sou formado em sistemas de informação, né, bacharelado, com uma especialização em ciência de dados, e atualmente atuo na gestão de um time de observabilidade, né, estou trabalhando com monitoração e observabilidade já fazem 10 anos, inclusive peguei o surgimento do nome observabilidade, o que é bem legal. E todos esses anos foram na B3, né? Então a B3 foi onde eu iniciei a minha carreira de tecnologia e é onde eu estou até hoje, auxiliando ali os times a manter todos os sistemas de pé, garantir a resiliência dos sistemas e alta disponibilidade, que é um pouco do papo que a gente vai ter aqui hoje. 10 anos de B3, 10 anos... É um bebê B3. Bem humilde, né? Já comecei na B3, eu tô há 10 anos lá e a observabilidade surgiu e eu já tava lá sendo percussor do assunto, né? Perfeitamente. Muito legal. Mas, a gente, como são dois temas bem interessantes e correlatos, obviamente eu vou pedir pro Felipe dar uma introdução pra gente aí, para que serve, né? Essa capacidade aí, né? Onde se aplica, entendeu? Porque dia a dia aí de qualquer empresa e de grande porte igual a B3, que tem um tráfego infinito aí né? De mensageria dia a dia, de vários componentes ali integrados ali, né? Então fala um pouco pra gente aí da importância e obviamente para que serve aí, mas depois a gente discorre um pouco mais aí sobre o tema. Antes de mais nada, assim, isso é composto, né, essa disciplina é composta de alguns assuntos. Desempenho, medir tempo de resposta. Capacidade, achar limite de processamento, de transação de infraestrutura. Estabilidade, que é quanto tempo um sistema consegue sobreviver durante qualquer tipo de carga média, consumo médio de infraestrutura, mas no longo prazo, né, sem começar a ter variações.
disponibilidade, né, capacidade de se recuperar, disponibilidade ou resiliência. E hoje está muito em voga, especialmente por causa de cloud, elasticidade, né, escalabilidade, quanto ele é capaz de crescer e de diminuir o seu processamento. E para que serve? O que a gente faz é juntar isso tudo dentro de uma disciplina para tentar antecipar possíveis comportamentos de mercado e mitigar risco. Então, para que serve? Para fazer o cliente feliz, né? Melhorar a experiência do seu cliente final. Como? Mitigando o risco operacional, financeiro, de imagem, né? E atender regulações, né? O nosso mercado é altamente regulado. Se você olhar para os mercados da B3, são múltiplos, né? B3 não é mais... acho que nunca foi só negociação de ativos, de ações, mas cada vez mais a B3 expande os seus negócios, então, e todos eles têm alguma regulação. Então, também tem o objetivo de atender requisitos regulatórios. Edu, já aproveitando o gancho, né, porque com esse volume todo, já fala um pouco para a gente aí por que a observabilidade surgiu, para que ela serve também, obviamente, e como é que a gente garante tudo isso aí que o Felipe falou aí num cenário tão complexo e tão fenomenal que é a B3, assim, porque, cara, a gente fica feliz de olhar lá que, pô, você tem uma capacidade de resiliência absurda dia a dia. É um sistema que a gente... Graças a Deus, né? 24%. Graças a Deus é um monte de gente. A gente sabe que é bem complexo, mas, pô, para quem tá, né, vai ver o episódio aí e fala assim, pô, como é que se encaixa aí, o porquê que surgiu a observabilidade e por que, obviamente, você tá lá, fazendo esse papel aí, ajudando esse time. Beleza. Cara, a disciplina de observabilidade, ela serve para a gente garantir a disponibilidade do sistema. Se a gente colocasse a definição do que é a disciplina, é basicamente isso. Eu gosto, inclusive, do termo disciplina, porque não é algo simples e é algo que precisa de bastante repetição e controle para que a gente faça um bom trabalho, né? Então, disciplina de observabilidade. E se a gente pegar aí o surgimento, né, observabilidade, esse termo existe desde os anos 60, pelo menos, né? É um termo da engenharia que fala sobre a gente conseguir identificar o status de algo, a situação de algo interno a partir de sinais externos. E hoje em tecnologia, né, esse termo foi trazido para tecnologia, inclusive por uma engenheira, justamente para isso. A gente, quando falava de monitoração, a gente falava apenas se está morto ou vivo. Vai lá, cutuca o sistema, está vivo, está morto, né? Tá funcionando, não tá ligado? E por conta disso, a corrida dos times de tecnologia, quando a gente fala de operação, né, de alta performance, era reduzir o tempo de indisponibilidade e não reduzir a indisponibilidade em si, as ocorrências dela, né? Obviamente que tinha a tentativa, mas existia até as métricas de acho que é MTTR, né, retorno de repair, isso, exato. para reparar um sistema, né? E notou-se que você ir lá cutucar o sistema para ver se ele está morto e ele já morreu, não adianta nada, né? Então a gente precisa começar a identificar os sinais de que esse sistema está morrendo, de que ele está indo embora e que a gente vai ficar na mão e os nossos clientes vão ficar chateados com a gente. É onde entra a observabilidade, onde a gente precisa começar a monitorar os sinais vitais de um sistema, a gente precisa olhar ali para... Né, tem algumas literaturas do Google, da Amazon sobre sinais vitais. A gente precisa acompanhar isso e identificar o que é importante para esse sistema. E também a observabilidade, quando a gente começa a falar de observabilidade, a gente passa a falar também de monitorar quanto o nosso cliente está feliz. Então a gente não olha só para o nosso sistema. Não, meu sistema está rodando, é o famoso roda na minha máquina, né? Não, rodou na minha máquina, o sistema está funcionando, eu entrei no site aqui, tá tudo certo. Ah, mas o cliente está reclamando de lentidão. A minha máquina está rodando, né? Isso não existe mais. Então, em observabilidade, a gente precisa acompanhar se, beleza, o sistema está vivo, fui lá que eu toquei, tá funcionando. Mas o cliente, ele está realizado, ele está conseguindo alcançar o seu objetivo. A observabilidade fala um pouco disso, né? Sair de dentro ali das caixinhas de tecnologia e olhar para o negócio em si, olhando os sinais vitais tanto do sistema quanto do negócio. É aí que as duas coisas se conectam muito, né?
Eu ia fazer esse contraponto, porque você tocou em dois assuntos que é bem legais e talvez, para quem não está tão envolvido nos dois temas, que é o monitoramento e a observabilidade, um não mata o outro e, obviamente, são muito complementares, né? Então, é uma definição muito... que precisa ter o time de observabilidade, de monitoramento ainda, mas muito essencial hoje ter observabilidade nas aplicações aí de sistemas, né? Existe uma pirâmide quando a gente vai falar de monitoração e observabilidade, que é o que você falou exatamente. Um não mata o outro. Na verdade, eu gosto de colocar, acho que são 6 camadas. As 2 primeiras são monitoração e as outras 4 são observabilidade. Só que se a gente não tiver a base ali, que é a monitoração, né? São as técnicas de monitoração. O que é a técnica de monitoração? É justamente cutucar para ver se está vivo. Gente, você não pode parar de fazer isso, né? Senão você fica vendo os sinais vitais e tal, mas o básico, o que funciona, o barato, porque a gente tem que falar de custo, né? Também. Quanto que custa fazer uma observabilidade? E às vezes o barato ele resolve, né? Então realmente não dá para abandonar. São tecnologias, são disciplinas complementares. Legal. E dado aí os conceitos, né, e a explicação muito, muito relevante aí, como é isso lá no dia a dia de vocês, lá da B3 aí? Como se aplica, assim, e como que vocês trocam essa figurinha? Como é que as duas áreas se encaixam aí? Porque eu sei que vocês têm uma troca de informação bem relevante ali. A gente consome em capacidade integrada, né? Porque uma coisa é você medir as coisas isoladas, né? Aqueles exemplos que eu dei, aquelas conceituações, desempenho, capacidade, estabilidade, você pode olhar isso do ponto de vista de um pedacinho, de um sistema ou de um fluxo. Mas o que a B3 fez há uns 4, 5 anos atrás foi criar uma camada adicional de proteção olhando para a plataforma, não só olhando para um sistema ou para um fluxo ou para 2 fluxos. Porque quando é que a coisa pega? Quando você tem uma mudança de comportamento, um cliente aumenta o volume abruptamente, ou quando você tem processamentos simultâneos dentro da mesma máquina, dentro do mesmo banco. Então, a concorrência dos fluxos de negócio fazem isso ficar mais difícil. A gente tem um dia que é emblemático para a gente, que foi um dia em que o volume de negociação foi lá em cima e a gente ficou com os olhos arregalados, com receio, né, do que vai acontecer. Olhos arregalados, coração disparado. Como o Edu disse, você procura eficiência, então você vai se preparar para quanto de volume no seu sistema? Para quanto no fluxo? Se você fizer 1,5 vezes, seu pico histórico tá bom? 2, 3, 5, qual o teu potencial de crescimento? Então, a gente acompanha muito e consome muito do trabalho do Edu nesse acompanhamento de métricas. Então, nesse caso, ele é um fornecedor interno para o que a gente acompanha, para os indicadores de capacidade. Eu costumo fazer uma analogia que imagina a malha viária de São Paulo. Né? Uma coisa é você medir uma 23 de maio. Quantos carros passam por ali? Quantos conseguem passar por ali? Outra coisa é você olhar 23 de maio, 9 de julho, Avenida do Estado, todas elas desembocando nas marginais, num dia de chuva, às 5 da tarde, pré-feriado. Ou Dia das Mães. O comportamento é outro. Então, medir é primordial. Você vai se capacitar porque você planejar. Você não vai se capacitar para 100 vezes o seu volume, você vai se capacitar porque você acha que... Esse é um ponto importante, porque exatamente eu ia perguntar de desafios, e aí eu queria discorrer um pouco nisso, porque é isso, assim, obviamente vocês se preparam, e tem um preparo lá, e tem um dia a dia bem emblemático, mas, porém, tem uma variável que é o mercado, né? Então, tem a variável do mercado que você não controla, e como lidar com isso, como prever cenários para isso, e como estar preparado para esse dia a dia. Pergunta é boa. A gente... Bom, tem muita gente envolvida. Para começar, tem área de produtos, de negócios, de operações. A gente olha para o histórico e também para o futuro. E a gente está muito próximo do mercado. Então, as áreas de relacionamento, as áreas de produto, e às vezes até a gente de tecnologia, às vezes não, muitas vezes a gente de tecnologia tem contato direto, né?
tem um exemplo vigente agora que a gente tem reuniões bissemanais com o cliente, fala, eu vou aumentar o meu volume. Esse é o melhor tipo de cliente, né? Falou, eu vou aumentar o volume, esse ano minha projeção é tal. Falei, cara, maravilhoso, olha o nível de maturidade desse cara. Avisou, né? Não, ele falou, vem junto, eu vou aumentar. Então, você tá preparado? Falei, tá bom, vamos avaliar, né? Eu preciso de 10 mil transações. Ótimo, então vamos avaliar 50? Então, a proximidade e a comunicação aqui fazem toda a diferença. Mas aí dá para discorrer em vários tipos de testes que você já falou, porque quando o cliente vem com esse pedido ou esse aviso aí, né, no caso, você já tem que preparar, porque teste de carga, Sim. estabilidade, Sim. processamento, então tem uma gama de testes envolvidos aí para você se preparar para esse cenário, né? Como você, Edu, quando chega um pedido desse para ele, como vocês atuam e trocam essa bola aí? Fala, putz, porque ele está no início, nesse caso, no pedido, ele está no início da jornada. Você está olhando ali já, quando implementar isso aqui, eu vou ter que ficar monitorando esses caras aqui, esses componentes aí. Se você, vamos pegar o exemplo que o Fô trouxe, né, de 10 mil, 10 mil não, né? 10 mil. O cliente que quer aumentar para 10 mil, né? O processamento. A primeira pergunta do FOA vai ser, beleza, quanto que está hoje? E como que os nossos sistemas estão se comportando com esses números de hoje? E a partir daí, esse é o pontapé. Porque se a gente não sabe o status atual dos nossos sistemas, se a gente não sabe como é que está a utilização de nossos recursos, a gente não consegue fazer nenhum planejamento. Então, o primeiro passo num processo desse, provavelmente ele vai procurar alguém de monitoração, alguém de operação, algum desses times para falar, beleza, ele falou que vai para 10 mil, mas hoje está quanto? Tá 5? Ah, beleza, tá 5. E as nossas plataformas, nossos sistemas, eles estão suportando volume, talento, como é que tá? E a partir daí vamos fazer os testes, né? Imagino que aí a partir daí a gente define quais são os requisitos técnicos de infraestrutura, seja na cloud, on-premise, seja e tal. O que traz a relevância da gente ter o acompanhamento desses números, né? Seja de negócio, seja de performance em tempo real, que a gente tem um histórico disso e quem tem acompanhando, porque senão, o que infelizmente eu já vi acontecendo, e não foi na B3, obviamente, esse caso que eu vou descrever aqui, mas de casos de precisamos aumentar, porque o cliente vai aumentar a performance, e o pessoal, beleza, mas quanto que tá hoje? Não, agora está, sei lá, 30. Mas quanto que estava ontem? A gente não tem os dados de ontem. Eu tenho dados só de agora. Né? E antes de ontem? Não sei. E como que foi igual ele comentou no Dia das Mães, né? E como é que estava no Dia das Mães? Como é que estava no feriado? Como é que... Não sei, não sabemos. Aí você vai... Como que se prepara? Né? Se você não sabe nem o... Você não fez nem o exame de sangue, pô. Você não sabe nem se tá doente, se tá saudável. Né? Então é a partir daí. Acho que é o primeiro ponto de contato e a partir daí tem as iterações, né? Ele faz o teste... E aí ele fala, ó, tá válido para tal número. E a partir daí a gente acompanha nas ferramentas de observabilidade, nas métricas de produção, sem estar próximo desse número, se está longe desse número. Tem um trabalho bastante robusto na B3 em relação a isso, né? Legal. Tem um ponto importante aí que você comentou, e obviamente cloud, né? Todo mundo, né, usando cloud. Obviamente eu sei que na B3 vocês têm bastante máquinas lá ainda, né? Tem muita coisa. Tem a ver com negócio também, né? A gente tem negócios que precisam de tempo de resposta muito, muito rápido. Então a gente está falando de bilhões de transações em microsegundos, né? Medidas em microsegundos. Isso em nuvem ainda é um obstáculo grande. O ponto que eu ia perguntar e para o negócio? Porque, assim, ok, vocês precisam olhar o dia a dia ali, garantir a aplicação, garantir estabilidade, garantir resiliência, observar. E se chega algum case desse ou já no dia a dia, como é que vocês provam valor para a área de vocês? Assim, para a área de negócio ali, defender orçamento, falar, pô, é necessário, tem que manter a área, tem que ter esse tipo de teste. Tem algum case, tem algum ponto? Como é que é a dinâmica do dia a dia que vocês aplicam? Tem muitas formas de lidar com isso. Mas pode escolher um usuário, qualquer um no universo, ele já perdeu uma noite de sono. O telefone dele já tocou para reclamar de problemas. E aí, não dá para ser indiscriminado, né? Eficiência é uma das coisas que a gente mais mede
no time de capacidade e resiliência integrada. Você não vai fazer isso para tudo. Você tem que olhar para o que é crítico. Priorização, suas principais dores. Então, como é que a gente defende isso? Mostrando como é que isso mexe com o NPS, com satisfação de cliente. E a relação é direta. Disponibilidade de plataformas é uma relação direta com o NPS. Se a plataforma caiu ou não respondeu em 1 segundo e meio, 2, né, tem um estudo que fala que em 3 segundos o cara desiste do teu produto e vai para outro. Uhum. Então é isso. Primeira coisa é satisfação do cliente. A segunda é eficiência. Qual é o teu custo de falha? Teu custo de oportunidade de falha? Quanto custa parar de funcionar o sistema? O seu sistema que faz pipoca é uma coisa, o seu sistema que faz negociação de ativo é outro. Você não vai usar a mesma régua para os dois. Esse aqui você gasta X, esse aqui você gasta 10X. São criticidades. Então, o custo de oportunidade de falha tem que ser coberto pelo benefício de empregar aquilo, aquela disciplina. E essa disciplina vai englobar pessoas de alto conhecimento, né? Precisa ter um nível técnico bem abrangente aqui e profundo, de negócio, custo de ambiente, custo de serviço, às vezes custo de ferramental. Então, sendo pragmático, é satisfação de cliente e a gente ter o custo de falha superado pelo custo do benefício, que é evitar a falha. Você pega e fala de credibilidade e confiabilidade, hoje eles são ativos, né? É algo que está diretamente relacionado ao nome, né? É estratégia de marketing, é marca, né? Então, principalmente para a B3, né? Onde somos a infraestrutura do mercado financeiro brasileiro, né? Então, não é que somos somos a infraestrutura. Então, se temos uma falha, é notícia no mundo inteiro. Então, quanto que custa sair lá no Le Monde, no New York Times, no Jornal do Japão, Bolsa do Brasil para por 3 minutos e prejudica transações do mundo inteiro, que é o que aconteceria se isso porventura acontecer. O custo de imagem é mais caro do que o custo, às vezes, até Às vezes, né? Exato. Esse seria o maior. Então, assim, vamos justificar o custo aqui, primeiro passo. É isso. Você tem que medir bem onde vale a pena empregar e onde não vale. Quando você comentou uma coisa legal, e obviamente aqui na VET também a gente tem né, atuado bastante nesses últimos anos, e a gente tem uma dificuldade, obviamente, porque as formações aí de sistemas, ela tem ótimas, né, recomendações e tem ótimas emendas aí, mas as duas proficiências, elas não vêm com uma base acadêmica, assim, né? Pô, ninguém se forma, ninguém para testes, né, de capacidade e resiliência, ou mesmo assim, uma disciplina de observabilidade. Qual que é o custo de, como você falou, porque abrange várias áreas, né? Sim. Você está falando ali que a pessoa precisa entender de rede, a pessoa precisa entender de desenvolvimento, a pessoa precisa entender de arquitetura, qual o custo de formação da pessoa, e a pessoa ficar uma pessoa ali que você falou, pô, ela entende ali os conceitos, as técnicas e precisa, na hora do fogo ali, como é que você monta esse time de elite, esse BOP aí para atuar? Isso eu acho que é até uma coisa bem mítica no mercado, que um cara que trabalha com a disciplina de qualidade não é um engenheiro de software. A gente desenvolve, na B3 especificamente, 100% do ferramental que a gente usa para carga, orquestração, tem mais de 1.000 robôs. E esses robôs precisam ser, obviamente, mais performáticos do que os sistemas, senão eles não provocam os sistemas, né? Então, parte do princípio que, cara, a gente tem engenheiro de software. E ele precisa entender de estatística, ele precisa entender, no mínimo, de algum banco de dados e entender bem. Arquitetura. Você não fala de resiliência sem falar de arquitetura. Exatamente. Né? Não existe isso, né? O cara tem que entender
de N disciplinas, então dificilmente vem um cara formado. Assim como não vem um engenheiro de software pronto da faculdade, não vem um engenheiro de capacidade pronto da faculdade. Então, só que é muito mais fácil você encontrar um engenheiro de software bom, capacitado em outros lugares. O engenheiro de capacidade é a famosa mosca branca de sapatinho cor-de-rosa e roupa pintada de bolinha preta e amarela. Provavelmente é um engenheiro de software que já aprendeu a ser engenheiro de capacidade, né? A grande maioria, A grande maioria. Sim. Perfeitamente. Né? Esse cara precisa ser muito bom em algum assunto, mas ele tem que falar de arquitetura, de infraestrutura, de redes, e ele vai desenvolver. Então, esse cara é um cara de formação complexa e demorada. Agora há pouco eu estava conversando com uma turma de Java sobre justamente carreira, enfim, tecnologia, mercado e tal. E a primeira pergunta deles foi: o que é observabilidade? E eu falei: olha, vocês como engenheiros de software e informação, vocês precisavam saber o que é observabilidade. Esse é um bom ponto dos que eu então, mas de observabilidade basicamente a mesma coisa, né? A pessoa que vai trabalhar com observabilidade, ela precisa ter as skills de um engenheiro de software, porque a observabilidade ela está muito próxima quando a gente pega a base, né? De habilidades hard, né? Os hard skills, muito próxima de um engenheiro de dados. A gente precisa tirar dado de qualquer lugar. Eu preciso, sei lá, monitorar esse microfone aqui. Eu tenho que extrair uma métrica desse microfone e eu preciso salvar esse negócio em outro lugar. Como que eu vou? Se vai ser um script, se eu vou botar uma câmera aqui, se eu vou botar um outro microfone para ouvir esse microfone, eu não sei, mas vai ter que gerar dados ali. Então também é uma formação que a gente faz específica ali na entrada das pessoas. Acho que até por isso a gente acaba formando muita gente ainda na B3, até pela especificidade do negócio da B3, né? A grande maioria do time é formada em casa. Pessoal, estamos chegando ao fim do primeiro episódio aqui. O papo ficou tão bom que a gente vai gravar o segundo episódio. Então, queria agradecer aí e vamos finalizar essa primeira parte aí. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Se alguém quiser tomar um café, só chamar. Com certeza. Cafezinho e outras coisas. Então dá um like aí e compartilha.